Mitologia jurídica, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco, agora o terceiro do nosso Direito e Literatura. E quero falar sobre a questão da passagem, né, a partir da passagem do pensamento, do pensamento filosófico ocidental, mitos para o logos e depois a racionalidade na modernidade, enfim. De que modo o direito civil influenciado por tudo isso? O jurista italiano Paolo Grossi, por exemplo, sustenta que a modernidade foi uma criadora de mitos. Veja, o contrato social é um mito. A igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, mas no resto não, se você botar uma vírgula. Ou nem perante a lei. A volonté générale, a vontade geral. Que vontade geral? Isso é um mito. O direito permanece operando com essas abstrações. E que, inclusive, estão na Constituição. Tu citaste há pouco, o direito emana do povo. O direito emana todo o poder emana do povo. Eu fico imaginando emanando, assim, algo platônico, assim. Bom, né? Por isso é tão importante a hermenêutica, né? Algumas explicações. E também a hermenêutica também traz a mitologia do Hermes. Estamos todos contaminados. Céus, tem alguma saída fora dos mitos? Bom, e aí, nos anos 20, o Kelsen escrevia, né? Nos círculos dos teóricos constitucionalistas e dos seus sociólogos, não há problema hoje de falar da democracia somente com desprezo. Ele vai adiante, né? Que todas as suas há uma terrível reversão das posições filosóficas do direito agora. Afastamos-nos da clareza, né, empírico-crítica, né, para adotar o culto do irracionalismo nebuloso, né? A atmosfera mesma na qual, desde tempos imemoriais, proliferou a autocracia. Claro. Então, aí acho que entra esse problema, né, que, sob pretexto de uma revolução científica, racional, racionalista, racionalizante, né, que era o grande cavalo de batalha, né, do nazismo, se seduziu, né, toda uma casta de eminentes juristas a readotar essas posições nebulosas, baseadas unicamente nas impressões emanativas, aterrorizantes, né? Aquela vibração de, né, como dizia o Führer, né, o Hitler para um dos seus entrevistadores, eu gosto de fazer discursos em igrejas porque naquela penumbra as pessoas me entregam mais docilmente sua vontade e seu pensamento. Isso. Não, perfeito. E Bolzan, então... Mas voltando um pouco ao que estava falando no início, Lênin, acho que essa coisa de como o papel do mito, tanto na filosofia política ou na filosofia do direito, na teoria do direito, como isso aparece, né, sempre, ou seja, o próprio Leviatã, né, a figura do Deus. A modernidade está em cima do mito do Leviatã, o monstro marinho que come os peixinhos, mas também os protege. E aí você constrói um mito do estado da natureza, quase uma coisa transcendente, porque é um pensamento lógico negativo, né? Se não é o estado, é o estado da natureza, e em cima disso você constrói uma série de ideias força que substratam, né, toda a própria ideia, o mito, a soberania, né, que hoje se faz tanta crítica em relação à crise da soberania, do Estado, etc. Ou seja, sempre foi um mito, né, essa ideia de um poder supremo, superior a todos os demais, que não reconhece nenhum outro. Né, ou seja, eu acho que a questão... Isso sim, a soberania... fortalece toda, né, constrói toda a tradição político-jurídica moderna, né? De certo modo, assim, racionaliza o mito, né? E se apropria desse mito para, né, construir e, de certo modo, para dar suporte à sua própria tradição. Mas eu quero provocá-los jogando por uma espécie assim, de supermito. Ou algo, metamito. Ibermito, acima do mito, mas que sustenta e, ao mesmo tempo, é sustentado. Quero que vocês falem sobre a frase, né? O mito só é mito para quem acredita nele. Se você sabe que é um mito, mito não é. Tanto é que
Quando você desmitifica, você descobre, correto? O senso comum, e no caso no direito, o senso comum teórico dos juristas, ou seja, esse complexo de significações que prefixa de antemão o que os juristas devem agir e sentir, e eles se colocam no meio disso, senso comum e mitologia não se equivalem ou um sustenta o outro? Bom, como nós entendemos o senso comum, né? Se nós... Senso comum num mau sentido, né? Todos nós temos que ter um senso comum no sentido de que eu posso dizer que isso é um livro, ok? Mas na verdade, o senso me comum parece que no direito no sentido de uma reprodução alienada, algo assim. As máximas do senso comum e o discurso mítico. Seria isso que tu tá equiparando. É que o Vará trabalhava com essa ideia, né, do senso comum teórico dos juristas e tomava sempre algumas referências, né, que os juristas apropriavam quase como figuras, vamos dizer assim, mitológicas ou ideias mitológicas transcendentes que serviam, de certo modo, para dar uma acalmada nos ânimos. Se você apropriava aquilo e usava... Né, porque o senso comum vai trabalhar com a questão da representação imediata da sociedade. Sim. Então, o sol nasce lá e morre lá. Isso é senso comum, mas também é mito. Não sei, aí já não sei. Para mim, se tu dizes não tem uma falácia realista por trás do próprio mito? Eu fiz essa experiência. De algo que sempre foi assim, é uma falácia naturalista. Sim, basta de mudar de hemisfério, né? A gente vai notar que, de repente, alguma coisa não funciona, porque o Sol deveria ir para lá, mas ele vai para lá. É verdade, né? Mas... isso é uma metáfora, e uma metáfora é uma espécie de mito, quer dizer, eu quero que vocês falem sobre isso. No sentido nobre, né, senso comum foi usado como uma experiência que nós temos em comum. Então, vamos pegar os dois sentidos do senso comum, né? Os moralistas ingleses, eles usavam que tem um senso comum que permite que nós discutamos as nossas experiências comuns, né? Que, portanto, nós... E que possa dizer o que uma coisa é minimamente. Então, eu não sei como é que vocês usam no direito, né? O senso comum mais como um bicho-papão. O senso comum é o que obnubila. Que obnubila, né? Porque no sentido nobre filosófico, né, o senso comum é aquilo sobre o qual nós podemos tomar de acordo a partir de experiências empíricas, sim, a partir de uma discussão. Nos permite discutir exatamente, em torno aquilo de que algo, permite... que há uma partilha comum, de certo modo. Exato. De alguma... Por isso que eu Mas é que o que o Vará apropria essa ideia... A grande invenção do Vará para o direito foi o senso comum, ainda não foi suplantado, que é uma espécie assim daquilo que uma espécie assim de campo jurídico do Bourdieu ou nesse sentido. Assim. Agora eu acho que contrapondo um pouco essa perspectiva, o que o Vará pretendeu exatamente é estabelecer a ideia do senso comum como algo mítico mesmo. Tanto é que mitologia para o Vará, que é aquilo uma coisa que facilita, né? Então, tanto é que senso comum teórico faz parte daquilo que o Vará chamava mitos e teorias da interpretação. Ele colocava o sentido comum, ou senso comum teórico dos juristas como a variante da instrumentalização das mitologias jurídicas. Exato. Por isso, eu acho que ele subverte essa noção de senso comum como algo que nos permite, que talvez até esteja, de certo modo, presente. Ou seja, se nós apropriamos uma ideia e tomamos como uma verdade absoluta, isso talvez nos permita fazer uma discussão ou chegar a uma decisão. Por exemplo, o que é verdade? Aí você diz que a verdade é adequar-se o intelecto, enfim, ou você diz, existe uma verdade real. Os juristas gostam muito disso. E a pessoa acredita mesmo nisso. E isso vira uma questão assim, meio uma falácia realista e que é reproduzida e fica uma isso um pouco aqueles mito. abusos, né, que aconteceram justamente quando o Carl Schmitt começa a escrever a sua teologia política, né, instaurando o Führer, né, como uma espécie de centro do qual emana, né, para retomar a tua palavra, as verdades, e o Führer, por sua vez, inventa o Goebbels para inventar verdades propagandísticas, né, que expressam o senso comum, né, da grande maioria ou da totalidade. Aí nós temos um uso, né, do senso comum totalmente diferente, né, daquele que os moralistas ingleses tomam como
justamente aquela média, né? Aquela boa medida. Talvez, eu não sei se Mas poderia... já é senso comum no direito entender que o senso comum não é dos moralistas ingleses. Talvez a gente pudesse fazer um paralelo aí com a própria ideia que ele está trabalhando hoje, do Agamben, com a história do sagrado e da profanação. Ou seja, um pouco tentando juntar aqui rapidamente, ou seja, a ideia do senso comum como algo que foi sacralizado e, portanto, ele só é tomado pronto e acabado e não se discute. Tá? O que deveria, ao contrário, permitir a sua profanação, ou seja, dessacralizar isso e jogar no mundo, né, para ser confrontado. Né? Acho que talvez essa ideia do senso comum do Vará pudesse ser pensando um pouco nisso, essa perspectiva de algo que, né, no campo do direito, ou seja, é apropriado, né, e que não se discute, seria sagrado, é transcendente. Uma coisa do senso comum, Henriette, é quando no direito o juiz decide com livre convencimento e tenta convencer que não é. Entende? É como você dizer, dentro daquela parábola do hermeneuta que chega na ilha dos peixes, em que eles cortam a cabeça e o rabo do peixe, e independentemente do tamanho das bandejas. E sempre foi assim, sempre foi assim. E aí o hermeneuta pergunta, sim, mas por que? Ele tenta convencer e ele não consegue, porque sempre foi assim, até que ele vai até a primeira mulher da ilha, que aí, descascando o fenômeno, vai dizer, isso é uma bobagem, porque na época as panelas eram pequenas e os peixes grandes, hoje os peixes são pequenos e as panelas grandes, e eles repetem a idiotice. Está me entendendo o que eu quero dizer com isso? Essa é a ideia do senso comum, e nisso vira um mito da mitologia jurídica. A mitologia jurídica pode ser já um instrumento manipulatório, né? Compreende? A ideia do programa performativo, e serve para explicar o inexplicável. Claro, quando o André, quando o André, que é o produtor, sacou o negócio da mitologia jurídica, nós estamos sempre de olho no gato, outro no peixe, nessa questão do Vará e da mitologia, nesse sentido manipulatório, entenderam? Nesse sentido, a partir do exemplo esse que eu gosto muito do hermeneuta na ilha dos peixes sem cabeça. Mas você está inscrita para a continuidade. O Direito e Literatura vai para o rápido intervalo, é o nosso último intervalo, depois tem o quarto bloco. A gente continua o debate sobre mitologia jurídica e agora já chegamos a um common sense. Boa essa, dos clássicos, mas não. É sobre o que nós queremos e nós já voltamos.